Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 45, diz assim: Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai de misericórdia, de amor, a Tua palavra acaba de ser lida, ó Deus, aqui está o Teu povo. Outros irmãos estão nos assistindo de casa, porque aqui não podem estar nessa noite. E nós clamamos e pedimos humildemente nesse instante que a Tua palavra seja pregada, que a Tua palavra seja, ó Deus, aplicada pelo Teu Santo Espírito ao nosso coração. Revigora a nossa fé. Ó Deus, conserta a cada dia as nossas veredas através da Tua palavra, para que possamos nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre, com Cristo Jesus. Fortalece o nosso espírito, fortifica a nossa alma. Aumenta, ó Deus, a nossa fé, a certeza, a convicção de que Cristo é o Senhor da nossa vida, de que Cristo é o médico dos médicos. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, eu não lembro agora se o André, esposo de Lorena, o doutor André estivesse aqui, ele lembraria, ou o doutor Marcos, esposo de Natália, estivesse aqui, lembrariam, os dois, ambos, porque eles sabem há quantos anos eles se formaram. Mas alguns anos atrás, talvez 7 anos, eu não lembro agora, 8 anos, 6 anos, alguma coisa em torno disso, eu preguei sobre esse texto na formatura deles do curso de medicina. O culto de gratidão a Deus foi inclusive na Assembleia de Deus aqui, na sede ali, os irmãos conhecem, no Farol. E naquela oportunidade nós meditamos sobre esse texto. E eu pensando numa palavra para trazer aos irmãos, esse texto me veio de novo à mente hoje. Me veio à mente pela situação e pelo contexto em que nós estamos vivendo, de angústias, de doença, de mortes, de internações. Me veio à mente por uma realidade muito particular e pessoal, a luta que nós temos vivenciado lá em casa também, por conta da enfermidade, e andando pelos hospitais, andando pelas clínicas, o contexto de irmãos, amigos, pessoas queridas, que têm constantemente nos pedido oração. Eu não sou de ouvir a conversa de ninguém, mas o presbítero André estava falando alto no início. Alto, quando eu digo numa altura que eu podia ouvir daqui da frente, dizendo que lá em Boa Vista, o pastor mandou uma lista de 33 ou 32 pessoas com Covid. Veja, irmãos, essa é a realidade que nos cerca. A realidade da doença, a realidade da fragilidade do corpo. Quem somos nós? Não é, meus irmãos? Quem somos nós? Quer saber a força do ser humano? Faça uma rápida visita a um hospital para nós chegarmos a uma conclusão óbvia que nós somos totalmente dependentes e fracos e necessitados. A nossa natureza caída, infelizmente, trouxe a morte, O pecado trouxe a morte à existência humana e desde então
nós carecemos do poder de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus, nós carecemos da graça de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler fala de uma realidade também de doença. Mas eu não gostaria de focar aqui na doença. Eu queria chamar a atenção para Jesus. Olhando para Jesus nesse texto como o médico dos médicos. Entendendo que, e aí os irmãos podem colocar aí a mente para funcionar, o ministério do Senhor Jesus, ele se deu sobre algumas bases. O Senhor Jesus, ele ensinava, não é? O Senhor Jesus, ele fazia prodígios e milagres, ele anunciava o evangelho e falava de quem ele era. O Senhor Jesus curava as pessoas. Quantos relatos nós temos só do ministério de Cristo falando a respeito de cura? E obviamente que isso não se restringiu a Cristo. Os apóstolos depois dele também tiveram de Deus essa capacidade especial de promover e de produzir a cura. Não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta, pega o teu leito e anda. Essa é a palavra dos apóstolos, dos discípulos imediatos do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que esses sinais e prodígios podem e deverão seguir a igreja do Senhor Jesus por muitos anos, até uma possibilidade de fazermos sinais maiores. Eu queria então focar em Cristo Jesus, como exemplo maior da nossa vida em todos os aspectos. Como eu falei há anos atrás, eu dizia aqueles jovens bacharéis em medicina, se tornando cada um deles médicos, que eles poderiam olhar para Cristo como exemplo também na vida deles, como o médico dos médicos. E eu digo e afirmo que Jesus é o médico dos médicos sob algumas razões, tem porquês, e é justamente os porquês que eu gostaria de destacar aqui para os irmãos. Veja que o texto diz, logo, a primeira informação inicial do texto, é que havia um homem leproso. Essa informação não é de só menos importância, irmãos. Nós estamos falando de uma cena que se passa há 2000 anos atrás, e nós estamos falando de uma doença, a lepra, conhecida também como hanseníase, não é? Que naquele momento não tinha cura para ela. Então, por que Jesus pode ser destacado, considerado como o médico dos médicos, olhando para esse texto? Primeiro, pela horrenda natureza da doença que ele se depara e que ele cura. Uma doença que a medicina da época não era capaz de produzir a cura. E veja, meus amados irmãos, que por mais que a medicina tenha avançado, e olha que ela avançou bastante em 2000 anos, não é? De produção de conhecimento científico, de estudo, de tecnologia implantada, mas ainda hoje, apesar de todo o avanço que nós temos no campo das ciências, de todo o avanço que nós temos tecnológico no campo da medicina, ainda hoje existem doenças que não são curadas, ou que não são curáveis. Veja, meus amados irmãos, a realidade humana se impõe, a necessidade humana se impõe diante de tudo aquilo que nos cerca, e olhando para esse fato histórico, esse retrato aqui narrado, nós estamos diante de um homem que possuía uma doença que não tinha cura, uma doença incurável. E se isso não bastasse, um outro dado extremamente importante que talvez a gente hoje entenda melhor do que há 2 anos atrás, uma doença altamente contagiosa. Então a lepra não era apenas uma doença que carimbava na vida daquela pessoa que contraía essa doença, que se tornava agora impuro, e ele inclusive fala de puro ou purificado, não é? O termo aqui usado é esse, você foi purificado, porque essa é uma doença contagiosa. E por ser uma doença contagiosa, ela era uma doença que segregava. Aquele que possuía
essa doença, ele não poderia mais conviver normalmente na sociedade, ele era abruptamente, por força da doença que ele possuía e do alto contágio que essa doença possuía, ele era colocado nos leprosários, que no contexto aqui da época, inclusive, eram lugares distantes do convívio social, vamos dizer assim, do centro nervoso das cidades. A gente não pode pensar a cidade de 2000 anos atrás como a cidade que nós temos hoje. Mas aquele convívio ali da cidade, o mercado, a casa, a sinagoga para os judeus, os templos pagãos, seja lá a atividade social que existisse naquele momento, o leproso não podia participar de nenhuma delas. Ele simplesmente era tirado, arrancado do convívio da sua família. Se ele fosse um pai, ele não poderia mais conviver com os seus filhos. Se fosse casado, não poderia mais conviver com sua esposa ou vice-versa. Se fosse um filho, não poderia mais conviver com os seus pais e era colocado no leprosário para sofrer e esperar a morte. Não é uma situação bonita de se ver. E eu tenho a plena convicção e certeza que nenhum de nós gostaríamos de experimentar uma situação como essa, de vivenciar esta experiência. Essa doença era uma doença que atingia o físico, era uma doença, por ser contagiosa e incurável, que atingia as relações sociais. Essa é uma doença, meus amados irmãos, que atingia de forma devastadora o emocional dessas pessoas. Você imagina o que é lidar com uma situação como essa? Será que passa na nossa mente? Como eu falei, hoje talvez a gente saiba um pouco mais. Tem uma noção um pouco melhor do que é viver segregado, sem poder abraçar, não é? Com uma máscara no rosto. O avô e a avó que não podem ver os netos e não podem abraçar os netos. O pai e a mãe que não podem ver os filhos, não é? Um filho que muitas vezes não teve a possibilidade de um último convívio mais adequado com o seu pai ou com sua mãe, que foi levada nesses dias por conta desse distanciamento, por conta do contágio que nós vivenciamos na nossa época, nos nossos dias. As informações, inclusive, dão conta que a cada mutação desse vírus, né, parece que a próxima mutação vem num contágio muito mais intenso, muito mais feroz, não é? Uma rapidez muito maior no contágio. Não basta o número tão grande de pessoas com dificuldade, a gente já projeta a possibilidade de mais pessoas, de uma forma, numa velocidade muito grande por conta do contágio. Então, algumas situações as pessoas são obrigadas a restringir o seu convívio. O que isso tem causado na mente e no coração de muitas pessoas é impressionante. Eu acho que ainda não se fizeram estudos mais aprofundados a respeito do impacto disso no emocional. Não tenho dúvida que existe. Os irmãos conhecem, devem conhecer realidades, experiência própria. Talvez não tenha um mapa todo na situação, mas conhece casos de pessoas que estão extremamente afetadas com isso. Cresce o número de pessoas depressivas, síndromes disso, síndromes daquilo, não tem a menor sombra de dúvida disso, e não era diferente. Não era diferente nos dias do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade já existia, a ansiedade acompanha o ser humano desde que o ser humano pecou e enfim, buscou o caminho longe do Senhor. São as doenças da alma, são as doenças da mente, são as doenças que nos afetam de uma forma profunda e que às vezes nós não conseguimos levantar aquele diagnóstico de forma tão precisa. Às vezes nós não conseguimos a medicação que seja mais adequada para tratar dessa doença do coração, dessa doença da alma. Não é tarefa das mais fáceis chegar a conclusões a respeito disso.
Então, meus amados irmãos, por que eu estou dizendo que o Senhor Jesus é o médico dos médicos? Eu estou partindo do princípio da terrível doença que ele curou. Havia um homem que era leproso. Esse homem se aproxima do Senhor Jesus. Esse homem se coloca de joelhos diante do Senhor Jesus. Esse homem clama. Veja, inclusive, que o seu clamor demonstra toda a sua necessidade. Demonstra muito mais do que isso, a sua impotência de resolver o seu próprio problema. Ele não está de joelhos perante uma autoridade civil, ele não está de joelhos perante uma autoridade médica, ele está de joelhos diante do Senhor Jesus, porque de nada, no caso dele, adiantava estar de joelhos diante de uma autoridade civil ou diante de uma autoridade sanitária, porque não se tinha o que fazer. Essa era uma doença horrível, horrenda, era uma doença incurável. E nesse momento nós não temos mais a quem recorrer, nós não temos mais o que fazer, senão recorrer ao Senhor Jesus. E aí, meus amados irmãos, salta aos nossos olhos a afirmação: o Senhor Jesus, Ele de fato é o médico dos médicos, porque Ele consegue curar aquilo que nós, seres humanos, não somos capazes de curar. Ele consegue atingir aquilo que nós não conseguimos atingir. Veja, e essa é a expressão de fé daquele homem. O homem professa a sua fé de joelhos diante do Senhor Jesus. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Como eu falei, essa expressão purificar aqui é a ideia de cura. O leproso era tido como alguém sujo, alguém impuro, pela contaminação, pela natureza horrenda daquela doença. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me devolver ao convívio da minha família. Se o Senhor quiser, esse apodrecimento do meu corpo cessa nesse mesmo momento. Se o Senhor quiser, a minha pele pode ser transformada em pele de bebê, como a gente costuma dizer. Se o Senhor quiser, todos os problemas relacionados a isso da minha vida estarão sanados e resolvidos. É como se aquele homem tivesse assim: basta uma palavra tua, Senhor. Nesse exato momento, meus amados irmãos, este homem, ele recorre ao médico dos médicos, aquele que tem a última palavra, aquele que tem todo o poder, aquele que chega e atinge aonde o homem não chega, aquele que atinge o inatingível, não é? Aquele que mede o imensurável. Ele chega diante do Verbo que se fez carne e habitou e tabernaculou entre nós, e de joelhos clama e pede pela cura. Meus amados irmãos, isso é um ato de fé, e muitas vezes o ato de fé precisa se sobrepor às outras ações da nossa vida, sem desmerecer nenhuma delas, sem desmerecer seja qual for a estratégia humana. E eu amplio aqui a visão dessa discussão, não apenas na questão da saúde, mas em tantas outras situações da nossa vida onde nós oramos, onde nós clamamos, onde nós nos quedamos de joelhos diante de Deus, porque chegamos à conclusão de que naquele momento nós não temos mais o que fazer, porque chegamos à conclusão de que aquela situação específica foge ao nosso controle. Meus amados irmãos, às vezes como pastor eu me angustio e sofro pelos meus irmãos, sofro comigo mesmo, porque percebo em que em muitas situações as pessoas encontram-se desesperadas, entristecidas, desesperançadas, e às vezes no último esforço, que não deve ser o último, e esse é o ponto, eu quero que os irmãos compreendam isso, às vezes recorrem ao pastor e depositam no pastor, por exemplo, a esperança de que o pastor vai resolver o problema. E eu me angustio com isso profundamente, irmãos, porque eu não vou conseguir resolver o problema. Eu não consigo resolver, às vezes, os problemas de dentro da minha casa, os problemas do meu coração, os problemas da minha vida. Os irmãos compreendem?
Eu não estou dizendo que os irmãos não devem recorrer ao pastor, não devem recorrer aos presbíteros, não devem recorrer àqueles homens e aquelas mulheres de oração. Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente e precisamos fazer isso. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, para sofrer uns com os outros e, quando for o caso, para nos alegrar uns com os outros. Mas chega o momento em que o nosso coração, a nossa mente, precisa estar convencida de que é apenas o médico dos médicos que pode solucionar e resolver o nosso problema. E é nele que nós devemos depositar a nossa esperança. É nele que nós devemos depositar a nossa fé. Nós falhamos como seres humanos. Nós, como pais, falhamos. Imagina outra pessoa, o amor do pai, o amor da mãe, tem amor mais sublime do que esse? Mas não é uma questão de amor. Os irmãos entendam, não é uma questão de gostar, de não gostar, de amar mais, de amar menos, é uma questão de poder que nos falta. Nos falta a capacidade, nos falta o poder, porque nós somos limitados, nós vamos até certo ponto do caminho, dali para frente nós não temos mais o que fazer, e é nesse momento que aquele homem queda-se aos pés do Senhor Jesus, talvez com o seu coração aflito, no desespero da sua alma, sabendo que ele estava desenganado, sabendo que a perspectiva de futuro para ele era a pior possível, mas naquele momento ele professa a sua fé diante do Senhor Jesus, dizendo: Mestre, Senhor, se quiseres, tu podes me curar. Eu convido você a fazer a mesma coisa nessa noite. Ajoelhe-se diante do Senhor Jesus, expresse a sua fé diante dele, porque ele pode curar, ele pode transformar, ele pode resgatar, ele pode trazer vida aonde existe a morte, ele pode, e não há quem possa deter o poder do nosso Deus. Eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu estou falando do Deus que manda o vento parar, a tempestade se acalmar, aquele que anda sobre o mar, aquele que estende a sua mão e nos resgata quando nós estamos submergindo na nossa falta de fé. Eu estou falando do Deus Todo-Poderoso. Aquele homem queda-se aos pés do Senhor Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo é o médico dos médicos, pela horrenda natureza daquela doença. Segundo, pelo grande poder aqui demonstrado. Eu não sei os irmãos, mas quando eu leio esse texto, eu vejo e leio e imagino essa cena e vejo Cristo falando, eu fico emocionado mesmo. Porque só sabe o valor da cura quem está doente. Só sabe o valor da transformação de uma vida quem precisa dessa transformação. O valor que esse homem dava àquela situação é muito maior do que nós damos lendo esse texto há 2000 anos depois. Mas nós também temos as nossas necessidades. Está lá o homem de joelhos, clamando, rogando: se o Senhor quiser, pode me purificar. E aí o verso 41 diz assim: e Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fica limpo. Meus amados irmãos, o que se segue é algo fantástico. Imediatamente, no mesmo instante, não foi um mês depois, não foi um ano depois, não foi depois que ele tomou várias cartelas de remédio, não foi depois da fisioterapia, não foi depois de absolutamente nada. Eu não estou dizendo que nada disso é bom, é necessário. Entenda, eu não estou dizendo que um é bom e o outro é ruim. O que eu estou destacando aqui é o poder de Jesus, um poder tão imenso, um poder tão grande, que foge completamente dos meios naturais. E imediatamente a lepra foi embora do corpo e da vida daquele homem. Louvado seja Deus por isso. Nós servimos ao médico dos médicos.
É Ele quem cuida de nós. É Ele quem pode transformar a nossa vida. Meus amados irmãos, acreditar nesta verdade transforma a nossa vida. Saiba disso. Existem muitas pessoas por esse mundo afora sofrendo e padecendo, talvez não de lepra, mas de outras enfermidades, não necessariamente enfermidades físicas, às vezes enfermidades da alma, e vagueiam por este mundo sofrendo, desesperadas, porque não conseguem acreditar no médico dos médicos. E mais uma vez o convite que eu faço para os irmãos, para aqueles que estão nos assistindo em casa, que podem ouvir depois e assistir esse vídeo gravado no canal da nossa igreja, acredite em Cristo, acredite em Cristo, acredite no poder de Cristo. Aquele homem acreditava no poder de Cristo. Me parece, eu não sei, eu não consigo aqui, de forma assim, muito clara, compreender e automaticamente explicar aos irmãos qual a razão de Jesus ter se compadecido desse homem. Porque a graça, irmãos, ela é algo que a gente não consegue explicar. Ela é inexplicável. Mas no conjunto da obra, eu acho que está muito mais relacionado ao conjunto da obra do que especificamente a uma questão. Eu vejo aqui as razões pelas quais o Senhor Jesus se compadeceu daquele homem. A doença por si só, o sofrimento que aquele homem estava, como eu falei, uma doença incurável, uma doença que segregava socialmente, uma doença que afetava a sua autoestima. Esse homem não devia ter autoestima nenhuma, não é? Uma outra coisa que pode ter provocado essa compaixão em Cristo, o fato desse homem estar ali de joelhos, clamando. O ato de ajoelhar-se é o ato de humildade, de total submissão. É o ato de alguém dizer, você é soberano e eu sou inferior. É como se aquele homem estivesse dizendo, tu és o oleiro e eu sou o vaso. Mas talvez algo que tenha movido também o coração de Cristo foi a fé desse homem. Porque ele disse, se tu quiseres. Ele acreditava. Ele tinha fé. Nós precisamos acreditar. Mesmo quando todas as evidências apontarem para um lado oposto, a gente continua acreditando. Quais eram as evidências que esse homem tinha? Uma enfermidade que não tinha cura. A medicina não era capaz de resolver o problema dele. Ele podia ter todo o dinheiro do mundo, ele não ia resolver o problema dele. Não era o dinheiro que ia resolver o problema dele. Em absoluto. Ele tinha toda... É aquele prognóstico que vem e diz assim, olha, já era. Não tem mais jeito. Às vezes nós lidamos com situações assim na nossa vida. Nós olhamos, avaliamos o mundo que nos cerca, as possibilidades, nós fazemos uma equação, né? Não necessariamente uma equação propriamente, mas uma equação na nossa mente. Vamos colocar aqui na equação, vamos pesar tudo. Tem jeito para você não, meu filho? Não é assim? Ou não tem jeito para mim não, já era. Estou perdido. Não, meu irmão, não fala isso não. Tem jeito. Se nós somos servos de Cristo, tem jeito. Se Ele vai dar jeito ou não é outra coisa, mas que tem jeito, tem. E nós precisamos acreditar sempre, porque a fé é a nossa marca. A fé é o que nos diferencia como cristãos, como servos de Cristo, como participantes da família da aliança, como homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O que nos diferencia de outras pessoas não é que nós somos melhores ou mais especiais, é porque nós temos fé, e essa fé nos foi dada pelo próprio Deus. E uma vez que Deus nos deu essa fé, ninguém pode tirar essa fé do nosso coração. Às vezes nós temos a tendência de fraquejar. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Leia lá, está em Tiago. Às vezes Deus manda aquela provação justamente para fortalecer a nossa fé. Não esmoreça, meu amado irmão. Não esmoreça, não desista. Continue orando.
Por quanto tempo, pastor? Não sei, continue orando. O que eu sei é que Deus pode. O que eu posso afirmar para os irmãos e o que Deus colocou no meu coração, e isso aqui não tem nenhum misticismo, não é nada pentecostal, não é nada nesse sentido, mas Deus colocou no meu coração essa palavra para eu dizer. Foi isso que me incomodou e me fez pensar nesse texto. Eu precisava dizer isso para os meus irmãos nessa noite. Deus pode. Deus pode. Não desista. Não duvide. Por quê? Eu não tenho a menor ideia. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Cada um de nós vamos enfrentar as nossas lutas. Os grandes desafios que se impõem sobre nós. Mas vamos falar um pouquinho mais de Cristo. Daqui a pouco eu estou me encaminhando já para o final. Uma outra coisa que me chama a atenção nessa cura especificamente, diferente até de outras. Estamos estudando João pela manhã, não é? Expondo João, o Evangelho de João aqui com a igreja, com os irmãos. Os irmãos lembram lá de João capítulo 6, quando o Senhor Jesus curou aquele filho de um oficial do rei à distância. O Senhor Jesus não tocou, o Senhor Jesus não cuspiu e misturou o cuspe na lama, não houve toque, não houve nada disso, foi à distância. Tanto é que o oficial do rei, não é? Ele inclusive fala com os seus servos: a que horas o menino melhorou? A hora X bate com a hora que Cristo disse: está curado, está resolvido o problema. À distância. Aqui não foi assim. Jesus diz: quero, fique limpo. Não é? Mas veja que no verso 41, quando Jesus estava profundamente compadecido, o que foi que ele fez, irmãos? Ele estendeu a sua mão, ele tocou naquele homem. Então nós vemos aqui o médico dos médicos, que é o Deus Todo-Poderoso, mas que também é humano. É uma ação humana. Na saúde se discute muito isso, né? A humanização do atendimento. É algo que sempre me intrigou isso. Sempre me intrigou porque como é que você humaniza o humano? Ou como é que o homem se desumanizou? Teoricamente não era para existir a desumanização do humano, mas existe. Existe. Eu disse isso para os formandos de medicina há 6, 7 anos atrás. Sejam humanos no atendimento com os seus pacientes. Porque Cristo é um exemplo para nós. Quando se fez necessário, quando se fez preciso, Ele estendeu a sua mão. O toque, o abraço, o estar perto, o estar próximo, o ouvir, o dar a atenção, o olhar no olho e poder ouvir aquela pessoa. Isso faz toda a diferença, meus amados irmãos. Isso faz toda a diferença. Nós não podemos ser insensíveis. Nós não temos esse direito. Mas eu sei, e às vezes eu luto contra isso, eu tenho os meus pecados também. Porque o mundo é tão duro, é tão cruel, que às vezes nós fechamos os nossos olhos, talvez até por uma proteção. Eu não quero sofrer isso. Essa cena machuca, essa cena não é boa. Mas imagine se Deus fizesse isso conosco. Nesse momento a palavra diz que o Senhor Jesus estendeu a sua mão, tocou naquele homem e transformou a vida daquele homem. Jesus é um médico dos médicos, meus amados irmãos, porque Ele tem poder para curar uma doença horrível e horrenda como essa. Jesus é um médico dos médicos porque Ele se aproxima daquele homem. Ele toca, Ele se compadece, Ele dá acesso àquele homem. Veja que Ele inclusive pede: olha, não espalhe essa notícia, não. Faz tão somente o que a lei cerimonial manda, o que Moisés orientou. E aí a gente está falando do Pentateuco, né, dos textos do Velho Testamento, que versam sobre a purificação quando se recebia uma bênção como essa. Vai lá, apresenta ao sacerdote a tua oferta. Nos dias de hoje é como se dizendo: vai lá, só agradece, vai na igreja, agradece, né? Faz um culto de ação de graça, no máximo isso, mas não sai divulgando isso. Mas o homem terminou desobedecendo a Cristo nesse ponto, talvez pela euforia,
de uma mudança tão impressionante na sua vida, eu até me solidarizo um pouco com ele. Não estou dizendo que ele está certo, não, mas eu me solidarizo com ele. Era difícil ele conter isso. Era difícil ele conter isso. Né? Era difícil ele não sair gritando, não sair pulando, não sair agradecendo ao Senhor. É um pouco daquilo que nós falamos hoje pela manhã. Na vida dele agora era hora de celebrar, era hora de se alegrar. E ele não estava se alegrando com cara de tristeza, ele estava se alegrando com cara de quem está alegre. E ele termina falando e divulgando e mostrando a transformação que Cristo havia feito na sua vida, proclamando muitas coisas, diz o verso 45, e fazendo isso de forma pública, ao ponto do Senhor Jesus não poder nem mais entrar nas cidades. Por quê? Porque, meus amados irmãos, quantas pessoas não precisam disso? Você quer saber a realidade da necessidade humana? Vá nos hospitais, todos lotados. Vá nas clínicas, todos lotados. Vá nos consultórios, psiquiatras, psicológicos, abarrotados, lotados, o ser humano doente, o ser humano carente, o ser humano precisando. Construa mais 10 hospitais que vai lotar tudo. Construa mais 100, abra mais não sei quantos mil leitos, vai lotar tudo, porque nós somos doentes. Nós carecemos, nós precisamos. A demanda é muito grande. O Senhor Jesus não tinha apenas essa demanda no seu ministério, ele tinha outras coisas para fazer. Então é como se ele pedisse assim: olha, você foi transformado, mas aguenta um pouquinho aí, agradece, faz a oferta, sem nenhum problema, mas não torna público. O homem não aguentou, tornou público. Jesus então teve que andar por lugares mais desertos, lugares ermos, né? Porque ele não tinha como fazer. É mais ou menos o que aconteceu na multiplicação, na primeira multiplicação dos pães, lembra? Logo depois as pessoas estavam lá. Inclusive, quando Jesus anda sobre o mar, ele faz para que os seus discípulos saíssem da terra, ele vai para o monte orar e despediu a multidão antes. Porque as pessoas estavam ali. Naquele caso específico, estavam ali atrás de pão de novo. Era o pão de graça, era a comida de graça, são as nossas necessidades. O ponto talvez aqui, que a gente acha, mas por que Jesus falou isso? E aí, mais uma vez, é por isso que ele é o médico dos médicos. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele supre as nossas necessidades físicas. Ele supre as nossas necessidades emocionais. Mas a maior, a mais fantástica, a mais profunda obra que Cristo faz na vida do ser humano é a transformação espiritual. Não tenha dúvida disso, porque essa é a nossa maior necessidade. Nós não devemos nos enganar nesse sentido. Eu não estou negando as necessidades humanas, materiais e físicas. Mas quem aqui não vai morrer? E antes que você fique chateado, pastor, não vamos falar de morte, não, pelo amor de Deus. Irmãos, a morte para o crente é algo normal. O crente não lida com a morte numa perspectiva, não. Pelo amor de Deus, só falta você bater na madeira 3 vezes e dizer isola. Aí o negócio está brabo. Não, a gente vai morrer um dia. Essa é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar. E não é das melhores, eu sei disso. Nós não fomos criados para a morte. Nós somos criados para a vida. Mas nós estamos mortos também, ou nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E não existe necessidade maior no ser humano do que se religar a Deus. Porque morte é separação. Não existe necessidade maior na vida do ser humano do que nascer de novo. Do que ser regenerado, gerado mais uma vez. E talvez a minha leitura é essa. Não é que não foi importante tudo isso que Jesus fez na vida desse homem, mas mais importante do que a cura da lepra. E essa é a outra verdade que eu vim dizer aos irmãos nessa noite. É aquilo que Deus pode fazer na nossa vida espiritualmente falando.
Jesus morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo nós somos religados a Deus. Em Cristo não existe mais a morte espiritual. Agora nós somos novas criaturas e vivemos para a glória do nome do nosso Deus. Cristo traz a restauração. Cristo traz a libertação definitiva do jugo da morte. Onde está, ó morte, as tuas algemas, né? A tua prisão? Onde está? As cadeias, elas não existem mais. O Senhor Jesus venceu a morte, restabelecendo completamente, definitivamente a nossa relação com Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a ponte, Jesus é aquele que nos liga a Deus. E Ele veio para isso, meu amado irmão. Não esqueça dessas duas realidades, do médico dos médicos, que vai além do material, que vai além do corpo, que vai além do físico, que vai além da mente e do emocional. Nós lutamos e tentamos restaurar e amenizar o sofrimento em todas essas áreas, mas só o médico dos médicos traz salvação ao nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.